professora Cláudia e aos demais que fazem a nossa querida FATEAL, por esse privilégio, poder estar aqui com os irmãos para juntos meditarmos na palavra. Um prazer ver o pastor Josias e demais companheiros. E aqui estamos, pastor Paulo, para esta meditação, esta reflexão. Quero parabenizá-los por ter esta sede, né, de crescer no conhecimento da palavra. Isso é uma virtude, viu? É uma virtude que hoje está sendo rara. As pessoas já não se dedicam tanto assim ao estudo da palavra. Hoje, em nosso meio, há uma parcialidade muito grande, por que não ter super, né, parcialidade? O conhecimento tem se distanciado de muitos, de forma que estamos vivendo uma época classificada como analfabetismo teológico, né? Essa palavra é muito forte, né? Há poucos dias eu tive a oportunidade de ver um comentário de um concurso bíblico, foi feito em uma emissora, e o apresentador perguntava qual a cidade que Jesus nasceu. E para minha surpresa, uns disseram que foi em Jerusalém, teve outros que disseram que foi em Nazaré, e teve um que disse até que foi no Egito, né? Eu digo, meu Deus, como está difícil, né? O pessoal não está lendo Bíblia, mas glória a Deus que vocês estão aqui, né? Isso mostra sede do conhecimento, sede da palavra, e é muito bom, né? Isso é uma boa característica para quem quer servir a Deus em uma época de desenvolvimento. Nós estamos na era da tecnologia, da informática, da cibernética, e há uma necessidade hoje, né? Eu trabalho em um campo hoje que, quando a gente olha para a igreja, a gente vê repleta de estudantes, de professores universitários, acadêmicos, né? Não só no sentido secular, mas também teológico. Então, quem pretende melhor servir a Deus, então se dedique. Esse é o meu conselho. Se dedique, busque, né? Cresça, pesquise, ore, né? E assim Deus vai lhe usar poderosamente, né? Crescer na graça e no conhecimento. Nós fazemos parte de uma história, né? Uma igreja histórica, e nós podemos muito bem observar as fases da igreja. Aqui, pastor Josias, meu xará, Jairo, que sabe do que estou falando, porque fomos criados na igreja, pelo menos esses dois que eu identifico, e nós viemos de uma época em que a igreja se preocupava só em crescer na graça. Verdade isso, né, pastor Eliseu? Só na graça. Então era só poder de Deus, era só reteté, né? E o culto assim era feito e não havia nenhuma preocupação de se buscar conhecimento. As pessoas faziam suas interpretações ao seu modo, e às vezes até errada, e a igreja aceitava, né? Eu lembro de uma pregação que eu ouvi de um pastor, né, há muitos anos atrás, 40 anos atrás, ele lendo Filipenses 4, e ele dizia, minha alegria é a coroa, né? Minha alegria é a coroa. Paulo dizendo aos Filipenses, vós sois minha alegria e coroa. Paulo elogiando a igreja, diz, vós sois minha alegria e coroa. E aquele irmão leu, minha alegria é a coroa, né? Minha alegria é a coroa, ele fez tema disso aí, mas ninguém observava, ninguém estava buscando interpretação, exegese, hermenêutica, isso era coisa do outro mundo, né? Mas a nossa realidade hoje é que estamos em uma igreja, você está ensinando aqui, está falando a palavra, e o pessoal lá está conferindo, o Dr. Google, né? E buscando lá ver se realmente é aquilo, e outros com várias traduções da Bíblia, e graças a Deus que tudo hoje é mais fácil. Nós ouvimos um estudo hoje de manhã na nossa reunião de obreiro, onde o pregador estava com 3 traduções da Bíblia, né? E explicando em 3 traduções. Então, veja que é uma realidade, não estamos falando aqui de nada distante, é algo atual, e vocês estão aqui, né, diante de uma faculdade teológica que tem ajudado em muito, né? Tem contribuído em muito para o crescimento do ministério, da vida teológica de cada um dos irmãos. Nós estamos esta noite com um tema para falar a vocês, a igreja de Esmirna. Eu coloquei a igreja
Esmirna de hoje, para ver se a gente contextualiza essa carta, não é? Porque não é só importante você estudar o texto em relação ao seu tempo, fazer ali uma interpretação local do período, tá certo? Daqueles dias, isso é importante. Mas o mais importante é a contextualização. Não é? E nós observamos que essa é uma das maiores falhas hoje, quando se fala em termos de ensino, de pregação. Há pessoas que até leem o texto, né? Que até descreve a história, aquele fato acontecido de uma forma brilhante, mas falha na contextualização. Né? Não é só ler, não é só explicar, mas precisamos contextualizar. Então vamos tentar essa noite trazer uma palavra para vocês, né? Palavra explicativa, mas tentando contextualizar a Esmirna de hoje. Quem é a Esmirna de hoje? Né? Nós estamos num livro, o livro de Apocalipse, um livro de revelação, e há algumas escolas. Eu creio que alguém já falou, se não falou, vai falar ainda. E nós precisamos ter uma segurança em relação à forma de interpretação. Por exemplo, a primeira escola que eu queria mencionar é a preterista. Né? Quem estuda Apocalipse precisa observar que tipo de escola você está seguindo, ou o escritor ou o comentarista está seguindo. A escola, se baixar, fica melhor. Né? Eu estou quase falando sem microfone, que fica melhor. A escola preterista é aquela escola que aplica o Apocalipse à primeira era cristã. Né? Então, tudo ficou lá no passado, tudo ficou lá no tempo de Nero, né? Aquele primeiro período da igreja, o primeiro 100 anos da igreja, né? O primeiro século. Essa escola é a preterista. Vocês vão encontrar inúmeros escritores, né? Analisando o Apocalipse nessa escola. Então, você já vai ter essa ideia, escola preterista. Né? Tem a escola futurista. É um outro tipo de escola que analisa o Apocalipse. E eles dizem que o que está escrito no Apocalipse ainda vai se cumprir. Né? Tudo ficou para o final, a segunda vinda de Cristo em diante é que vai desencadear o Apocalipse. É um outro tipo de interpretação. Né? Nós temos a histórica interpretação histórica, a escola que interpreta o Apocalipse de forma histórica. Eles dividem as 7 cartas em períodos. Né? São 7 períodos, 7 cartas, 7 períodos. E ele começa da primeira era da igreja e aí vai até chegar aos dias atuais, né? Onde eles interpretam que estamos vivendo a era de Laodiceia. Né? Começa com a igreja primitiva e vai seguindo as etapas, tá certo? Até chegar em Laodiceia, e eles dizem que estamos vivendo esse período. Mas há ainda uma quarta escola que interpreta Apocalipse, que é a escola espiritual, a escola ideal. E essa escola, ela vai extrair exatamente lições dos 7 períodos, né, das 7 cartas, para aplicar na história da igreja, tá certo? Então é importante que você se situe que tipo de escola você está estudando, que você está pretendendo pesquisar, para que você saiba que cada escola dessa faz um tipo de interpretação. Ok? Todo mundo aqui? Tá bem. Então, meus amados irmãos, nós vamos estar seguindo, né, a escola ideal, a escola espiritual, que é um tipo de escola que interpreta o Apocalipse, observando o texto e extraindo lições espirituais, o ideal, aquilo que exatamente, né, serve para nós hoje. Ficou na história, ficou o registro, há uma interpretação, mas que lições nós podemos tirar para nós hoje? Né? Então, por isso que eu coloquei a Esmirna de hoje, a igreja Esmirna de hoje. Então, estamos aí com esse assunto. Durante o período em que Paulo ficou em Éfeso, lá em Atos 19, né, nós encontramos a terceira viagem missionária de Paulo, e ele passa 2 anos na cidade de Éfeso.
E há um texto muito interessante no versículo 10, diz que naqueles dias todos da Ásia ouviram o Evangelho. Paulo conseguiu, né, que naqueles 2 anos de evangelização, todos da Ásia ouvissem o Evangelho. Né? Isso é para nós até uma lição, né? E o apóstolo Paulo teve essa bravura, né, de se esforçar ao ponto de evangelizar toda aquela região em um período de dois anos. Quando a gente chega na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro vai direcionar aquela carta e observe que ele faz uma citação interessante. Ele direciona aquela carta aos eleitos e forasteiros da Ásia. Então havia um destaque, né, para aquela região, exatamente para onde os irmãos eleitos, escolhidos, né, e quando fugiram na perseguição, eles estavam ali naquela região, e o apóstolo Pedro escreve exatamente a carta para aquela gente que tinha perdido tudo que tinha, né, que estavam como forasteiros, como peregrinos, e o apóstolo Pedro exatamente usa esse tema para descrever que eles estavam como forasteiros da sua terra, como peregrinos, mas não esquecesse que tinha uma cidade celestial, que tinha uma esperança gloriosa. Então é bem provável que a igreja em Esmirna ela tenha sido alcançada por esses escritos, né? Porque ficava naquele raio ali das cidades da Ásia. Éfeso, Esmirna ficava a 65 quilômetros de Éfeso. Então, é uma cidade próxima. Pérgamo, a mais 80, e assim por diante. Então, quando Pedro direciona aquelas cartas aos irmãos da Ásia, né, então, possivelmente, as cartas de Pedro chegou para essa gente. O apóstolo Paulo evangelizou, e o apóstolo Pedro, agora, como apóstolo, vai doutrinar aquela gente. Mas a primeira vez que esse nome Esmirna vai ser citado é aqui, no Apocalipse capítulo 2, né, a primeira citação. Por isso, não temos muitas informações da igreja de Esmirna, além desses 4 versículos. Mas o Espírito Santo ele é tão especialista em resumir as coisas que nesses 4 versículos já nos dá uma ideia de como era aquela igreja, como é que ela vivia, né, qual o cabedal espiritual daquela gente, o que eles iam padecer. Né? E nós temos uma lição, né, muito importante. Pouco sabemos, né? Porém é uma carta que elogia, que encoraja, sem oferecer nenhuma crítica, que isso aí já é um ponto muito importante. Né? A igreja está entre 7. Nós vamos ver que somente Esmirna e Filadélfia não recebem críticas, né? Mas pelo contrário, quando o Espírito Santo inspira João na revelação e lhe dá aquela revelação, ele vai elogiar, né? Ele vai elogiar e encorajar aqueles irmãos que, mesmo que estão em meio a uma perseguição, mas que eles fossem fortes, fossem fiéis ao Senhor, não desistissem diante das lutas, e isso é uma lição para todos nós. Então, como carta, toda carta tem que ter, né, o remetente. O que mais? O que é que tem numa carta? Remetente, destinatário, o que mais? E o conteúdo. Né? Tem que ter a carta, ela tem que ser direcionada. Né? Então, vai o remetente, quem está remetendo, e aqui nós encontramos no capítulo 2 e o versículo 8, né? Quem é que está remetendo a carta? Ao anjo da igreja que está em Esmirna, né? Já vai o destinatário e o remetente, né? Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O primeiro e o último. Jesus já se apresenta aqui para a igreja falando em referência à sua eternidade. Aqui quem está falando para vocês, quem está escrevendo, é aquele que é o primeiro e o último. Isso tem a ver com aquela citação lá de Apocalipse, né, 1,17, quando o Senhor se apresenta, eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Né? Sou o primeiro e o último, isto é, eu sou aquele que tenho diante de mim o poder da eternidade. Né?
como disse Isaías lá no Antigo Testamento, o seu nome será, vamos vocês, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, Pai da eternidade é quem criou a eternidade. Jesus está acima do tempo. Ele é o Pai da eternidade. Então, ele se apresenta na carta já assim. Quem diz aqui, quem escreve, é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui ele fala da sua morte e fala da sua ressurreição. Né? Exatamente se apresentando para a igreja como aquele que tem poder sobre o tempo e poder sobre a morte. Se ele é o primeiro e o último, se ele é eterno, se ele foi morto e reviveu, ele também tem poder sobre a morte. Né? E era o que mais, eu creio, a igreja temia naqueles dias de perseguição. Mas Jesus disse, olha, eu estou escrevendo para vocês porque eu tenho poder. Né? Tenho poder sobre o tempo e tenho poder sobre a morte. Eu sou o que fui morto, mas estou vivo. Né? Glória a Deus. Quando João é jogado na ilha, né? Vocês já devem ter lido sobre a ilha de Patmos, ficava a 80 quilômetros no mar Egeu da cidade de Éfeso. João era pastor da igreja de Éfeso. Né? E aí, por ordem de Domiciano, ele é jogado naquela ilha, né? Fica ali entre os presidiários, aqueles que eram expulsos da sociedade, né? Para conviver naquele ambiente inóspito. E no dia do Senhor, no dia de domingo, Jesus se apresenta a João. Né? Então diz que ouviu uma voz por trás, João, disse que era como voz de muitas águas, ele virou-se para ver e viu um ser semelhante ao filho do homem, né? Seu rosto brilhava como o sol quando sai na sua força, seus cabelos eram brancos como a neve, estava vestido de vestes talares, vestes compridas, tinha no peito um cinto de ouro, né? Seus pés eram como latão reluzente, saiu da fornalha ardente. Né? E diante daquela visão de um Jesus glorioso, que é diferente daquele Jesus de Isaías 53, Isaías 53, Isaías tem uma visão do Cristo crucificado. Né? Um Cristo sem formosura, sem aparência. Olhando nós para ele, completem. Nenhuma beleza víamos para aquele dia. Quem vai desejar ser alguém da cruz? Né? Pendurado na cruz, pálido, né? Perdendo sangue, pendurado, rasgado. Né? Nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Era um indesejado. Né? Mas a visão de João não é o Cristo crucificado, é o Cristo ressuscitado. É o Cristo glorificado. E aí, diante da glória, João cai por terra. Né? E quando ele cai, ouve daquele ser dizer, João, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que fui morto, mas estou vivo. E tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Então, meus amados irmãos, é esse Cristo que se apresenta na carta a Esmirna, né? Como o remetente da carta. Né? Remetente. O destinatário para quem é destinado é para o anjo da igreja. Né? Anjo, Ângelos, aquele que é o mensageiro, aquele que tem a responsabilidade de trazer a mensagem. Né? E nós vamos entrar também no conteúdo. Mas eu queria já dizer para vocês gostam de curiosidades, a palavra Esmirna significa mirra. Esmirna significa mirra. Isso tem tudo a ver. É uma resina, né? Produzida por uma árvore que é do mesmo nome de mirra, e é uma resina perfumada. E daí a gente vai extrair algumas verdades disso aí, pelo seguinte, a mirra, ela sempre foi usada na produção de perfume, tá certo? Produção de perfume. Foi também um componente na unção, no óleo da unção, lá na época de Moisés. Não vou ler para não tomar tempo, mas vocês lembram que quando Deus mandou Moisés preparar, né, o incenso, né, lá estava incluído o quê? A mirra. Né? A mirra estava lá também. Quando Jesus recebeu aqueles magos, aí já é
bem mais no Novo Testamento. Um dos presentes que Jesus recebeu foi o quê? Mirra. Porém, a mirra, essa substância mirra, ela, biblicamente falando, tem um símbolo de amargura e de sofrimento. Mirra tem a ver com amargura e com sofrimento. Tá certo? Então, o nome da igreja estava até ligado à vida da igreja. Né? Esmirna, mirra, amargura e sofrimento. E nós vamos ver no conteúdo da carta que aquela igreja realmente era uma igreja de sofrimento e de amargura. Uma das igrejas que mais padeceu. Então, o nome daquela cidade, da Ásia Menor, era bastante adequado à realidade do seu nome. Um povo sofredor, né? Em meio às aflições, às perseguições, porém exalava o bom perfume de Cristo. Né? E o Senhor, então, entra agora no conteúdo da carta. Né? Vai adiantando aí, por favor. Aqui. Oh, desculpe, eu pensei que estava com você aí. Olha. Já falamos o nome da igreja. O Senhor começa falando para aquela igreja, né, no conteúdo, dizendo: conheço as tuas obras, tribulação e pobreza. Conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho. Era uma igreja laboriosa. Era uma igreja que trabalhava. Né? E o Senhor diz: eu conheço o teu trabalho. Às vezes você está trabalhando para o Senhor, me permita, eu vou em alguns momentos entrar assim na área devocional, porque estou falando para cristãos, para crentes, e crente gosta de ouvir a voz de Deus. Né? Às vezes você está trabalhando para o Senhor e acha que Ele não está vendo o seu trabalho. O pastor Eliseu já me conhece. Eu começo a dar aula daqui a pouco, se não tiver cuidado, aí estou dando glória aqui, mas é porque o Espírito Santo está aqui também com a gente. Jesus tem interesse nessa reunião. Né? E saímos daqui diferente. E quando eu estava estudando essa palavra, hoje à tarde, repassando alguma coisa, me veio à memória uma experiência que eu vivi. Né? Uma experiência que eu vivi. Quando eu li essa expressão, eu conheço, eu sei. Né? Tem uma corrigida mais antiga que diz: eu sei as tuas obras. Eu conheço. Por que frisar isso? Porque às vezes você está trabalhando para o Senhor e acha. Gente, chegou aqui minha querida princesa, minha esposa. É de pé, mulher, para o povo saber quem é você? Glória a Deus. Pronto. Quem dá bem-vindo, diga amém. Se não disser amém, eu dou 0 na prova. Muito bem. Então, eu sei as tuas obras. Eu conheço. Se você quer guardar, frisar isso, eu sei. Jesus falando aqui é o destinatário enviando uma mensagem. Ele começa dizendo: eu sei. Eu conheço o teu trabalho. Pastor Josias, eu era jovem, você me conheceu jovem, a gente se conheceu desde jovem, em Palmeira dos Índios. Em Palmeira dos Índios, na década de 80, aí minha esposa, que era da época também, as igrejas eram pequenas, poucos obreiros, na verdade, e tinha obreiro que era como bombril, tinha que ter 1001 utilidades. Eu era um desses. Na igreja, cuidava de mocidade, cuidava de programa de rádio, cuidava de escola dominical, cuidava da banda da igreja, e cuidava do conjunto da mocidade. Não sei como, mas fazia isso. E um dia de domingo, a gente dirigia a escola dominical até 11h30 da manhã, no domingo, a gente ia em casa, almoçava e voltava para 12h30, 1h, ter um ensaio com a banda, de 2 horas de ensaio, porque 3 horas a gente saía para evangelizar em alguma praça da cidade. Havia, nessa época, muita concentração, se falava muito nesses cultos, assim, relâmpago na rua, e a gente fazia. Escuta onde eu quero chegar. Um domingo, eu vou em casa, termino a escola, almoço, venho, dobro o joelho sozinho na igreja. Era 12h45, mais ou menos, do dia, um dia de sol quente. Eu estou dentro do templo ali na igreja sede, em Palmeira dos Índios, orando, pedindo a Deus pelo ensaio, pela evangelização que íamos fazer. Irmãos, e quando eu estou ali fazendo aquele trabalho,
de repente eu ouvi uma voz dentro do templo. Não tinha ninguém dentro do templo, mas uma voz diferente, uma voz do mal. Veio ao meu ouvido uma voz que me disse assim: ninguém está vendo o seu trabalho. O pastor não está vendo o que você está fazendo. Ninguém reconhece o que você está fazendo. E em rápidos minutos, ou segundos ali, acho que não deu um minuto, mas em rápidas palavras, o inimigo trouxe uma mensagem tão negativa para mim, que se Jesus não tem vindo ao meu encontro, naquela hora eu não sei onde eu estaria hoje ou o que estaria fazendo. Mas o inimigo, pastor, veio a mim e disse assim: ninguém está vendo o que você está fazendo. Olha o que eu estou lendo aqui. Eu sei, eu conheço. Eu fiquei prostrado no banco, eu estava sozinho dentro do templo, eu fiquei ali prostrado, gelei, como que minha pressão baixou. Foi uma experiência terrível. Eu gelei ali no banco da igreja, mas quando eu gelei ali, eu comecei a orar com o Espírito. Deixa eu passar para vocês essa experiência. Haverá momentos, se não houve ainda, mas pode haver momentos na vida de vocês em que você quer orar com os lábios e não consegue. Ou um susto muito grande, ou uma presença maligna muito grande. E é interessante isso, o maligno ele não penetra na nossa mente. O Senhor Jesus não permitiu a ele, não deu a ele esse direito. Já ouvi alguém dizer por aí: o diabo ele sabe até o que você está pensando. Não, senhor, não, senhora. Só quem sabe dos nossos pensamentos é o Senhor Jesus. Com a mente, naquela experiência, com a mente, eu comecei a orar e a clamar, pedindo ajuda do céu mesmo, porque eu fiquei prostrado. Me deu assim uma depressão e eu fiquei prostrado ali no banco. Ninguém está vendo o seu trabalho. Pastor, não está vendo? Você está perdendo o seu tempo. Irmãos, quem crê que Jesus fala com os seus? Uma voz forte bradou dentro do templo. Parecia uma voz de trombeta. Eu ouvi essa voz. Que às vezes Deus fala no coração, às vezes Deus fala através de um hino, fala através da palavra, mas nesse dia eu ouvi uma voz que bradou dentro do templo e não tinha ninguém dentro do templo. E a voz disse assim: me siga, que meu pai. Parece que eu saí do chão naquela voz. Recebi uma presença tão gloriosa. Disparei em glória a Deus e aleluia, em línguas estranhas. Uma fortaleza tão grande. Me levantei dali como um leão. E até hoje estou aqui servindo ao Senhor. Porque eu estou contando essa experiência a vocês? Porque pode um dia, algum de vocês, ouvir essa voz. Ninguém está vendo o seu trabalho. Você não vai a lugar nenhum. Ponto. Aí você coloca na frente: cala a boca, Satanás. O Senhor já me disse, eu sei. Eu conheço o seu. Seja boca de profeta para o irmão que está ao seu lado, pegue na mão dele, na mão dela, diga: Jesus conhece o seu trabalho. Conheço as tuas obras. Conheço a tua tribulação. Lembra vocês? Tribulação vem do latim, tribulatio, que é o quê? Aflição, angústia, o que mais? Preocupação. Você pensa que Jesus não conhece a sua angústia? Você pensa que Jesus não conhece a sua aflição? A sua preocupação? Você vem para aqui para essa aula preocupado. E Jesus está dizendo: eu conheço. Eu conheço. Eu sei que você está preocupado. Glória a Deus. Tribulação, tribulate, de tribulário, né? Oprimir, afligir, originalmente apertar, comprimir, porque tribulação, no sentido da palavra, tem a ver com um aperto de fora. Aperto de fora para dentro. Né? Quem está sendo atribulado está sendo oprimido, está sendo apertado. Né? Veja que tribulum, vara para moer grão. Né? O tribulum, eu conheci o tribulum no Oriente. Né? Era como se fosse assim um moinho. Né? Um moinho. E esse moinho
tinha exatamente essa capacidade de moer grão. Né? Quem está sendo atribulado está como que no tribuloso. Está sendo moído. Né? Está sendo moído. E quem é moído para algum fim. Né? O trigo é moído para fazer pão. Eu não sei qual o objetivo que Deus possa estar moendo alguém aqui no tribulum, mas receba essa palavra. Quem passa no tribulum de Jeová, Deus está lhe preparando para alguma coisa. E o Senhor disse, eu sei a tua tribulação. Né? Eu conheço a tribulação. Vara para moer grão derivado do tererê. Tererê que é moído. Né? É moído. Aí ele diz, mas eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza. Pobreza. Nós vamos ver diferença entre pobreza material e riqueza espiritual. A palavra pobreza aqui, em Apocalipse, é pitoché. Pitoché é aquele que não tem nada. Pitoché, pessoas que pertenciam a essa classe, eram aqueles pobres que não tinham nada mesmo. Então a igreja em Esmirna era uma igreja formada de estrangeiros, de peregrinos, de perseguidos, né? De pessoas que perderam tudo. Perderam tudo. Por isso que quando Jesus se refere à igreja, vocês são os pitoché da vida. Eu conheço vocês. Agora, veja que o texto ele vai mais adiante. Versículo 9. Leiam vocês. E a tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Eu conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza. Mais adiante ele diz, mas uma coisa eu sei também, vocês são ricos. E agora? É que riqueza na visão do mundo é uma coisa, riqueza na visão de Deus é outra. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica materialmente. Como é que ele dizia? Rico sou, de nada eu tenho falta. Tinha tudo. Né? Vocês vão chegar lá na Laodiceia, né? A cidade, né? Do colírio, na época, né? Descobriu o colírio. A cidade das indústrias têxteis. Tinha vários tipos de tecidos. Né? A igreja do ouro. Né? Tinha ouro. Ouro. Era uma cidade rica de minérios. Então o povo tinha tudo. Né? Aí podia dizer, rico sou. Esmirna não. Esmirna, o Senhor Jesus disse, vocês são pobres. Eu conheço, vocês são pobres. Agora, olha a diferente. Na Laodiceia, que dizia que era rico, que tinha ouro, que tinha as indústrias têxteis, né, de tecidos, que tinha a indústria medicinal, onde estava lá o colírio e tantos outros medicamentos. O Senhor disse, quando eles se gabaram, rico sou, nada tenho falta. Qual foi a mensagem do Senhor Jesus para eles? Tu és pobre, nu, cego e desgraçado. Nem tinha graça, nem tinha visão, nem tinha nada. Aconselho que de mim mesmo compre ouro provado no fogo. Vestes brancas para quê? Cubra as tuas e colírio para que unja os teus olhos e vejas. Então, a riqueza e a pobreza aos olhos de Deus tem uma outra conotação. Pobreza aos olhos do mundo é uma coisa, aos olhos de Deus é outra. Riqueza aos olhos do mundo é uma coisa, aos olhos de Deus é outra. A igreja de Laodiceia tinha tudo e não tinha nada. Esmirna era pitocheia, pobre, não tinha nada, e Jesus disse, você é pobre, mas para mim você é rico. Você tem tudo, que era uma igreja espiritual.
Era uma igreja que Jesus não achou nada para criticar nela. É uma igreja que Jesus só chegou para elogiar, para encorajar e para dizer: não temas, seja forte. Vocês são pobres materialmente, mas são ricos espiritualmente. Digam amém por isso, né? Que maravilha. Hoje, irmão, muitas pessoas têm um conceito fantasioso do cristianismo, do evangelho. É aí que eu vou chegar na contextualização da Esmirna de hoje, né? Como se o evangelho, como se o cristianismo oferecesse um mar de rosas. Como se ser cristão é não ter problemas, é não ter enfermidade. E se você for pobre, você é um amaldiçoado. Esse é o conceito dentro dessa teologia chamada teologia da prosperidade. Uma teologia americana que, graças a Deus, está indo à falência. Mas, mesmo que essa teologia está fracassando nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu ainda vejo ela muito forte. Inclusive, na década passada, houve igrejas que pregavam esse tipo de teologia que avançaram tremendamente e hoje a gente percebe o declínio. Porque as pessoas estão comprovando que essa teologia é antibíblica, não é verdadeira. Evangelho não tem nada a ver com prosperidade material. Pastor, o senhor quer dizer que Deus não abençoa? Abençoa. E a Bíblia diz lá em Provérbios que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Está escrito, né? A bênção de Deus. Porém, não é algo assim que você venha para o Evangelho para ser rico. Né? É como uma irmãzinha, eu era um diácono da igreja, e a gente fazendo esses trabalhos de concentração, sempre gostei de evangelizar. Obrigado, pastor. Aí comecei a fazer o convite assim numa praça, assim numa rua, e observei uma irmã convidando uma jovem. Eu disse que eu gosto muito de contar experiência, mas isso é a idade, né? Se vocês chegarem na minha idade, vocês vão contar muita história, né? Aí disse que eu convidando as pessoas para vir para o Evangelho, e a irmã chamando uma jovem, e a jovem mostrava a aliança e dizia: eu sou noiva, eu não quero não. E ela: por que você não quer, minha filha? Essas irmãs bem jeitosas, né? Por que você não quer? Ela disse: porque se eu for crente, meu Deus, vai acabar o casamento, eu não quero. Aí eu vi quando a irmã disse assim: minha filha, venha para Jesus, que ele vai te dar um noivo muito mais bonito do que eu tenho. Achei tão interessante aquilo que guardei, né? Que evangelho é esse que você vai oferecer? Quantas irmãs que tem na igreja esperando por esse amado e não chegou ainda, né? E a irmã já oferecia, ela: venha para cá, que Jesus vai dar um melhor do que o seu, mais bonito do que o seu. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, essa carta vem nos mostrar que a visão bíblica, a visão escriturística, a visão espiritual, a visão de Deus, visão teológica, não nos deixa ser enganados de pensar que o evangelho, o cristianismo, esteja nesse patamar aí de garantir um mar de rosas para as pessoas. Até porque o conceito do mundo é diferente do conceito de Deus. Amém ou amém não? Amém. Amém. Eu coloquei ali a citação, 3 de João, versículo 2. Leiam vocês, amado. Olha que visão do apóstolo João. Amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, diz a corrigida mais antiga, né? Eu desejo que você vá bem. Eu desejo que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Essa expressão no grego dá a ideia de que alguém vai fazer uma viagem, ou estado de viagem, e alguém está lhe desejando: faça uma boa viagem. Essa viagem que nós estamos agora na lição bíblica estudando sobre a carreira. É mais ou menos isso aí. Estamos numa carreira, estamos numa viagem, estamos num caminho. Então João está dizendo: amados, eu desejo que vocês vão bem, tenham saúde
e que tudo lhe corra bem, que vocês façam uma boa viagem, assim como bem vai a sua alma. Então a visão bíblica é isso aí. Se sua alma está bem, você está bem. Se sua alma está bem com Jesus, você é rico. Essa é a visão bíblica, é a visão de Deus. Não é? Se a minha alma está bem, eu estou bem. Amém? Amém. Agora, Laodiceia tinha tudo, mas não tinha nada. Vamos adiantar um pouco mais. Falsos judeus e verdadeiros judeus. O que é que citamos isso aí? No versículo de número 9, eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, como tu és, mas tu és rico. Leiam vocês, eu gosto que vocês participem. Leiam. 9, 1, 2, 3. Conheço a tua tribulação, a tribulação e pobreza, Muitas versões, né? Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Observe que Esmirna enfrentava problema externo e problema interno. Vamos contextualizar isso? A igreja atual, a igreja dos dias de hoje. Nós precisamos ter essa visão. Há problemas internos e há problemas externos. Tem gente que não quer admitir isso, mas em toda a vida existiu esse tipo de situação. Eu acho lindo, irmãos, a gente estudar a palavra extraindo verdades para nós. Veja bem, as 7 cartas à igreja de Apocalipse, 7 cartas à igreja da Ásia. Menos Esmirna e Filadélfia, as demais tinham problemas, tinham dificuldades. Houve crítica da parte do Senhor. Houve, tenho contra ti. Mas, em todas elas, primeiro, Jesus estava. Jesus nunca abandonou a igreja. Mesmo que haja problemas, a igreja é de Jesus. Ele deu a vida por ela. Ele ama a sua igreja. Ele fez promessa. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Jesus conhece todas as igrejas, ama todas as igrejas, está em todas as igrejas. Vou dizer um negócio aqui agora que talvez pese, mas me entenda, por favor. Jesus nunca mandou alguém trocar de igreja. Nunca. Ah, mas tinha problema em Sardes? Ele nunca mandou. Sardes vá para Filadélfia. Porque a igreja, mesmo com problema, mas é de Jesus. Outra coisa, mesmo a igreja com problema, mas Jesus andava no meio dela. Pastor, mas a igreja que eu estou tem problema. Mas Jesus está lá também. Jesus anda lá no meio dos castiçais. Jesus nunca saiu do meio dos castiçais. Isso significa que nós é que temos que entender que ainda estamos na igreja real, não na ideal. São 2 tipos de igreja, né? A real e a ideal. A militante e a triunfante. Que é uma igreja militante? Ainda está militando, ainda está lutando. Né? Nós ainda estamos numa batalha, uma peleja. Paulo disse: vamos batalhar a boa milícia da fé. Terminou ainda não. Não terminou ainda não, ainda estamos militando. Né? Agora, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja chegar no céu, ela não será mais militante, ela será a igreja triunfante. Não é mais a igreja real, é a igreja ideal.
Aquilo que Jesus idealizou para a sua igreja. Mas enquanto estivermos aqui, nós ainda estamos indo aquilo lá que Paulo falou aos Efésios ainda, até que cheguemos, né, pastor? Até que cheguemos à medida, à estatura perfeita de Cristo. Mas nós vamos chegar lá. Pouco sinceramente, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Né? Então, está exatamente aqui um paradoxo. Falsos judeus e verdadeiros judeus que estavam lá dentro da igreja. Né? Quando o Espírito Santo revela a João, chama ele lá de sinagoga de Satanás. E qual é a igreja que não tem uma sinagogazinha? Nem que seja pequenininha, pastor. Mas tem lá uma sinagogazinha. Né? Tem uma sinagoga. Né? E aquelas pessoas, elas blasfemavam. Né? Pode ler o versículo lá, diz que blasfemas, dizem blasfêmia. Blasfemar é falar contra Deus. Eles não aceitavam o que acontecia na igreja. Eles não aceitavam a situação da igreja. Aí blasfemavam. E o Espírito Santo está revelando aí que isso existe na igreja. Independente de ser a igreja de Cristo, mas há esse tipo de problema. Aos falsos judeus, mas aos verdadeiros judeus. Diga, falsos judeus, verdadeiros judeus. Traduzindo para nós, falsos crentes e verdadeiros. Não tem nas igrejas? Em toda igreja tem. Toda igreja tem. Lá no capítulo 8 de João, Jesus falando lá daquele povo lá, disse, olha, vocês dizem ser filho de Abraão, mas Abraão nunca matou ninguém, perseguiu ninguém. Abraão não tinha esse comportamento de vocês. Vocês são filha de Satanás. Vocês são mentirosos. Filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. E saiu por ali afora. Então, Jesus mostrou que aquele povo lá conviveu com ele. Apocalipse 12, 9 a 10, é aquela referência a Satanás, como tentador, peirazon, o peirazon, o tentador, no grego, é aquele que sempre está acusando, é aquele que sempre está blasfemando, tentando lhe desanimar, tentando lhe fazer desencorajar. Então, no capítulo 12, veja que ele é dito lá, olha, o acusador dos irmãos. Ele foi derrubado. Então, Jesus faz aí uma promessa que tenham calma, que esse peirazon, ele vai acompanhar a igreja, até o dia que ele seja derribado. Então, meus amados irmãos, são situações que nós encontramos dentro dessa igreja. Certamente, alguns crentes na atualidade, se vivessem naquela época, eles iam pedir transferência para a congregação de Laodiceia, que era uma igreja rica, abençoada. A mistura, A mistura. E ia procurar o quê? Vida fácil, ia sair daquela situação difícil, mas o Senhor mandou dizer aos irmãos lá de Esmiras, não temas o que há de padecer, não temas. Há dificuldades, mas não temas. Não tenha medo de nada. Era como se o Senhor estivesse dizendo, eu vou dar vitória a vocês nessa luta. Dar vitória a vocês. Então, aí está outro problema que havia na igreja. E aí eu coloco agora covardes versus corajosos. Covardes versus corajosos. O que é que você vai ser? Corajoso ou covarde? Quem são os covardes? Os covardes são aqueles que exatamente são tímidos. Não têm esperança em Cristo. Apocalipse 21, 8 diz, ficarão de fora os tímidos. Mas quanto aos tímidos, vale aqui uma palavra, já que é na minha área, tem mais psicólogo aqui, o pastor Augusto, e talvez tenha mais alguém aí. Quanto aos tímidos, eu ouvi alguém falar, pastor, que quem for tímido não vai para o céu. O sangue de Jesus tem poder. Não, essa timidez aí tem a ver com covardia. É diferente de uma pessoa introvertida, porque existe o introvertido e o extrovertido.
Extrovertido. Deve você identificar aqui na turma, né? Alguém que fala muito, alguém que é muito alegre, alguém que é muito comunicativo. Essa pessoa é o quê? Extrovertida. E há aqueles mais tímidos como eu, né? Mais calado, mais quieto, né? Tá certo? Vai para o céu do mesmo jeito, né? Do céu do mesmo jeito. Né? Quanto aos tímidos, aí tem a ver com covardia. Né? Deixa eu dar uma deixa aqui agora para alegrar as irmãs, né? Não sei se as irmãs ou os irmãos, mas eu li por esses dias um teórico dizendo que uma mulher extrovertida, ela sente necessidade de falar 7.000 palavras por dia. Glória a Jesus. E o teórico dizia lá, disse, olha, e quando ela trabalha, que fala pelo menos 6.000 no trabalho, quando você chegar em casa, tenha paciência para ouvir pelo menos 1.000. Aí ele ia para o outro lado, foi filtrado, mas as introvertidas que não falam, às vezes, lá no interior, quem mora no interior sabe o que é isso aqui, né? Não fala muito, mas fica aí, ó. Deus abençoe que não tem nenhum aqui, glória a Deus, né? Mas, meus amados irmãos, seja extrovertido, seja introvertido, o que vale é a sua fé em Deus, né? Sua vida em Deus. Os tímidos aí fala de covardia, né? Os covardes, os tímidos, eles não têm esperança em Cristo. São pessoas que fogem. Leia aí no amarelo. Pessoas. Então, tímidos aí é isso. Pessoas que fogem da responsabilidade. Pessoas que não arriscam a sua vida diante das dificuldades, diante das perseguições. Olha que a carta aí está trazendo problemas. Havia um problema na igreja. Né? Problemas de tribulação, problemas, né? de perseguição, certo? De pobreza. Né? Então, aqueles que fogem são os tímidos. Aqueles que perseveram são os corajosos. Eu quero ver a mão levantada em um amém dos corajosos aqui essa noite. Resolver o problema não tem nem tempo, graças a Deus. Né? Então, meus amados irmãos, são experiências que nós vamos extraindo da Santa Palavra de Deus. Eu recebi aqui um glorioso aviso que vocês têm 10 minutos para o intervalo. Quem diz amém? Amém. Então, corram para tomar água e ir no banheiro. Daqui a pouco a gente continua.